Com licença, disse Fazal Elahi. O pedinte tinha um pássaro mágico que, em vez de voar para o céu, voava para dentro das pessoas, e quando voltava para o ombro do dono, cantava uma melodia, ou seria um verso. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz. O Afonso Cruz é um escritor português que já tem alguns livros publicados aqui no Brasil, todos trazidos pela editora Dublinense, mas eu nunca tinha lido nenhum. Apesar de ouvir bastante fala dele, né, no canal de algumas pessoas queridas e, né, nos canais da própria Dublinense, eu nunca tinha me interessado a ponto de agir, né, ir lá e comprar um livro. Mas então eles me mandaram esse daqui, e essa é uma parte interessante, pra não dizer triste, da história, porque eles me mandaram sem que eu soubesse, em abril do ano passado, e só que eles tinham tinham esquecido de trocar o meu endereço no banco deles. Então esse livro chegou no meu prédio antigo, e como eu não sabia que eu tava pra receber, eu não fiquei ligando pra saber se tinha chegado algo, enfim. Em setembro eu fui achar esse livro perdido lá no meu prédio antigo, e eu falei, não, eu tenho que ler agora, porque depois desse tempo todo, né, perdido, coitado do livro, ele merece uma atenção. E também, né, o próprio Afonso Cruz, eu achei que era hora de colocar ele na minha vida, já que ele tinha tantos livros que eu ainda não tinha lido, e eu me assustei quando ele chegou aqui, esse livro, me assustei positivamente quando eu vi o tamanho dele, porque eu sou uma pessoa que tende a preferir histórias mais longas, e os outros livros do Afonso são curtinhos. E então me surpreendeu positivamente, apesar, né, dele ser piquititinho, né, essas edições que a Dublinense está fazendo do Afonso são padronizadas nesse tamanhozinho. É um livro bem grosso e eu rapidamente comecei, e hoje a gente vai então comentar um pouco sobre a leitura. Bom, uma coisa que eu já escutava bastante sobre o trabalho do Afonso Cruz é que ele era extremamente poético. Querendo ou não também, ele tem um livro que justamente se chama Vamos Comprar um Poeta, que, se eu não me engano, fala sobre a importância do poeta e da poesia, que tá ficando cada vez mais de escanteio na nossa sociedade. Eu não posso dizer sobre os outros livros porque eu não li, mas esse livro aqui, de fato, tem uma linguagem extremamente poética e reflexiva. É quase se a história importasse menos do que a beleza da narrativa. O Afonso, ele faz um verdadeiro passeio com as palavras, né? Eu tava lendo alguns textos sobre esse livro em que dizia que ele é quase uma fábula, ainda que composta por personagens humanos, né? A questão principal de uma fábula é que são animais falando e trazendo lições, mas aqui a gente não tem os animais, a gente tem humanos, mas que falam e trazem lições. Esse é um livro cheio de lições, mas ao mesmo tempo ele não é moralista, ele não tem uma pegada tipo, vou te ensinar uma lição. Ele te faz refletir muito naturalmente ao longo de toda a narrativa. Aqui a gente vai ter um personagem principal, que é o Fazal Elahi, que é um vendedor de tapetes, e por isso até a gente tem todos esses tapetinhos na capa do livro, que sempre foi uma coisa que me causou estranhamento, porque afinal o livro chama Pra Onde Vão os Guarda-Chuvas. Eu esperava guarda-chuvas na capa, mas são tapetes. E aí eu ficava curiosa com isso, mas o personagem principal é um vendedor de tapetes, que já conquistou uma grande fortuna na vida, só que ele tá passando por momentos de muita dor. E ele percebe, assim, que o dinheiro não vale de nada se ele tá sempre com essa dor tomando conta dele. E aí ele decide, então, fazer uma espécie de campanha, de promessa. Ele fala, as pessoas podem vir me visitar, e se alguém conseguir me ensinar como eu posso me livrar dessa dor, eu dou toda a minha fortuna. E aí as pessoas começam a fazer fila na porta dele. A irmã dele gerencia esse negócio aí, só que ninguém dá a resposta definitiva. Só que a questão é, cada resposta, né, que o Fazal recebe e consequentemente a gente, faz a gente pensar um pouco. Aí um ponto interessante também que eu esqueci de comentar, mas que é bem importante, né? O autor é português, mas esse livro ele é situado no Oriente Médio, o que eu acho que é um ponto bem relevante da história, porque muito do que a gente vai ver aqui na obra é um retrato do ser humano, né, das diversas faces da humanidade, mas principalmente de como o ser humano tenta lidar com a cultura na qual ele está inserido. E aí eu acho que o Oriente Médio, ele acaba sendo um personagem da história também, porque é uma cultura muito específica, né, de uma religiosidade muito específica, cheia de regras e dogmas, que são muitas vezes maiores, né, assim, mais intensos do que de outras religiões mundo afora.
E ali naquele local, né, sobre aquela religião, essas regras são muito importantes. E a gente tem uma personagem que é uma esposa do Fazal Elahi durante parte aí do livro, que ela não consegue se adequar aos papéis que são esperados pra ela por essa cultura, por essa religião. E ela rompe com isso, e ela é muito mal falada, muito julgada, né? Ela é tida como uma mulher herege e tal. E, enfim, além desses dois, tem vários outros personagens aí que formam uma grande teia em que a gente vai refletindo sobre a humanidade, sobre o estar inserido na sociedade do jeito que ela é. O livro vai falar muito de busca, mas também de solidão, assim. Ele vai mostrar como, no fim das contas, todo mundo se sente sozinho. E que isso, paradoxalmente, talvez é o que nos faz não estar sozinhos, porque é uma experiência comum a todos os humanos. É sentir essas angústias, sentir essas solidões. E daí tem até uma metáfora que se faz com os tapetes, né? Porque afinal de contas o Fazal é um vendedor de tapetes, apaixonado pelo seu ofício. E tem uma metáfora que o livro traz, e que tá até no blurb da capa, que compara os seres humanos com os tapetes. E diz o seguinte: o primeiro ponto não tá separado do último, né? Ele tá conectado com todos aqueles outros até chegar lá. E se alguém mexer em um, mexe invariavelmente em todos. E isso, no fim das contas, são os seres humanos, né? Todos achamos, porventura, que estamos sozinhos, mas não estamos. É impossível a gente estar sozinho. A gente está sempre interligado a todos os outros de diferentes maneiras. É difícil falar sobre a história desse livro, porque a parte reflexiva dele acaba sendo muito maior do que a história, e é o que mais fica pra mim. E inclusive eu vou agora pedir licença pra quem não gosta, né, de nenhum tipo de spoiler, pra falar sobre o título do livro. Eu não diria que é um spoiler, mas era uma coisa que me chamava muita atenção, e que eu comecei a ler o livro assim, eu ficava, ok, e os guarda-chuvas, né, onde vamos entrar nisso? Tem até uma história engraçada que meu tio tava aqui em casa na época que eu tava, em algum do período que eu tava lendo esse livro, e ele viu o livro em cima da mesa e ele me perguntou: e aí, Ana Luísa, pra onde vão os guarda-chuvas? Eu falei: olha, tio, eu ainda não descobri. E aí eu vou comentar sobre o momento do livro em que a gente talvez descubra. E aí, se você não quiser saber, porque eu mesma adorei receber isso de supetão no meio do livro, tá? Então, se você não quiser saber, eu sugiro que você saia por aqui mesmo, tá bom? Saiu, né, que eu não queria, tá? Vou falar então. A real é que a gente não sabe pra onde vão os guarda-chuvas, e essa é a questão, assim. Tem determinado momento do livro em que ele vai falar sobre a morte de uma personagem, e ele diz: fulana foi pra onde vão os guarda-chuvas, que é o além, né? É um lugar que a gente desconhece, a gente não sabe o que acontece depois da morte, a gente não sabe pra onde vão os guarda-chuvas que a gente perde na vida. Eu diria também as canetas Bic, né? Deve ter um lugar aí cheio de guarda-chuvas e canetas Bic que a gente perde pelo caminho, e talvez seja pra lá que a gente vá quando a gente morre, né? Um lugar que é um grande ponto de interrogação. E eu amei tanto isso, que quando eu descobri, né, que era a isso que o título se referia, eu fechei o livro, abracei e fiquei parada, pensando sobre o assunto. Enfim, gostei bastante. É uma literatura muito bonita, fiquei com ainda mais vontade de conhecer o resto da obra do Afonso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Me contem aqui embaixo se vocês já tinham ouvido falar desse livro, se já leram, se tem algum interesse, ou se vocês já leram algum outro livro do Afonso e me recomendam com mais ênfase, porque eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!